Em contrição espero em ti. Mostra-me, pois, o teu querer. Abre, Senhor, os olhos meus. Eu quero ver. Abre, Senhor, ouvido meu, para escutar a tua voz. Quero entender o teu santo amor. Quero ficar contigo a sós. Em contrição espero em ti. Quero ser teu e a paz fluir. Abre, Senhor, ouvido meu. Eu quero ouvir. Abre-me, ó Pai, o coração. Quero sentir o teu calor. Abre-me então a boca também, para eu falar do teu amor. Em contrição espero em ti. Enche-me o ser com teu amor. Toma-me, vem nos braços teus, ó meu Senhor. Ao saírem de Jericó, uma grande multidão seguiu a Jesus. 2 cegos estavam sentados à beira do caminho, e quando ouviram falar que Jesus estava passando, puseram-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. A multidão os repreendeu para que ficassem quietos, mas eles gritavam ainda mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus, parando, chamou-os e perguntou-lhes: O que querem que eu lhes faça? Responderam eles: Senhor, queremos que se abram os nossos olhos. Jesus teve compaixão deles e tocou nos olhos deles. E imediatamente eles recuperaram a visão e o seguiram. Louvado e exaltado seja o nosso Deus. Muito bom dia a todos. Hoje eu estou aqui com a minha amiga Belinha, que está aqui do meu lado. E eu estou muito agradecida a Deus por estarmos aqui juntos nessa manhã. Olha aqui atrás. É lindo, né? E nós estamos agradecidos e viemos aqui para falar com o nosso Deus. Viemos aqui para pedir a Deus a presença dele. Nós queremos estar na presença do Senhor. E então nós vamos fazer aqui 2 orações para a gente começar o nosso estudo. A Belinha hoje vai falar sobre o verdadeiro sentido da Páscoa, né? Uma história que nós precisamos conhecer para que a gente compreenda melhor aquilo que nós estamos a fazer, né? E esse hino foi escolhido justamente por isso, para que a gente peça ao Senhor que abra os nossos olhos, que nos mostre a verdade. E nós necessitamos de saber essa verdade. Vamos orar, Belinha? Então, vamos orar. Eu faço a primeira oração e a Belinha faz a segunda. Oremos. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Deus, amado Pai que estás nos céus, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome nessa manhã. Estamos mais uma vez, Senhor, aqui reunidos em teu nome e estamos agradecidos porque o Senhor tem nos guiado, o Senhor tem nos conduzido. E nós pedimos, Senhor, agora, neste momento, a tua companhia, a tua presença aqui no nosso meio. Envia-nos, Senhor, o teu Santo Espírito, dá-nos uma porção dobrada, ó Pai, porque através do batismo do Espírito Santo é que nós vamos entronizar essas verdades no nosso coração. Eu peço uma bênção especial para a nossa irmã Belinha, que vai agora proferir as tuas palavras, ó Pai.
Que o Senhor unja os seus lábios para que ela fale inspirada pelo Espírito Santo, e não dela mesma, mas somente de ti, ó Pai. Eu também peço uma bênção para os nossos irmãos que aqui chegaram, uma bênção para aqueles que ainda não conseguiram despertar, que o Senhor os desperte e os traga para ouvir as suas palavras, e que os teus anjos estejam conosco ao longo desse dia. Em nome de Jesus é que eu peço e agradeço. Amém. Oremos. Querido Deus e Pai, continuando na sua presença, Senhor, muito gratos mesmo, pela luz do sol que entra aqui nesta divisão da casa. E nós queremos também que o sol da justiça é Jesus, entre também nos nossos corações. Nós estamos aqui, Pai, abertos. O Senhor diz que está à porta do nosso coração e bate. Pois nós queremos dizer-lhe que pode entrar, Senhor, pode entrar e iluminar e purificar e restaurar, porque nós necessitamos da sua presença, querido Deus. E como acabamos de cantar e de pedir, foi uma oração cantada, que o Senhor abra os nossos olhos para que vejamos coisas que até agora não tínhamos visto, mas também que abra os nossos ouvidos para ouvirmos a sua voz, Senhor, e abra o nosso coração para que o Senhor possa iluminar, entrar e iluminar todos os recantos e nós possamos sair daqui pessoas diferentes, a ver as coisas de outra forma, a ver a vida de uma maneira diferente, como Jesus via. Nós suplicamos ao Pai que o Senhor, na sua bondade e misericórdia que nos trouxe aqui esta manhã, queremos suplicar que o Senhor fale de uma forma clara a cada um de nós e que todas nós possamos ser instrumentos de paz para levar esta luz, esta mensagem de libertação e cura a muitas outras pessoas. Obrigada, Pai, pelo seu amor e pelo seu carinho, em nome de Jesus. Amém. Amém. Belinha, a voz é sua, mas a mensagem é do Senhor. Obrigada. Ora, bem-vindos. Bem-vindos a todos. E, como sabem, eu gosto de me sentir acompanhada. Se algum de vós quiser abrir a câmara, sinta-se à vontade. Eu sei que a maior parte de nós ainda está nas horas escuras do dia, mas alguns estão aqui em Portugal. A Rutinha, apesar de estar na escuridão, abriu a câmara. Obrigada, Rutinha. Mas são todos muito bem-vindos e nós estamos aqui com muita alegria e muito prazer para poder ouvir aquilo que o Senhor tem para nos dizer. E o que nós temos para vos dizer é alguma coisa que tem a ver com uma comemoração que nós tivemos, penso que todo o mundo, penso eu, pelo menos o mundo cristão, teve a semana passada. O que é que aconteceu a semana passada? Lembram-se? O que é que se comemorou? A Páscoa. Não foi a Páscoa. Bom, eu não sei se os irmãos conhecem o que é que um sistema que é denominado no livro de Daniel como sendo o chifre pequeno. Lembram-se? Sabemos quem é o chifre pequeno. Portanto, é o sistema papal, não é? É Roma. Exatamente. E o que é que esse sistema fez? Esse sistema alterou a lei de Deus. Em Daniel 7:25 diz que ele proferiria palavras contra o Altíssimo, magoaria os santos do Altíssimo e os santos do Altíssimo lhe seriam entregues na mão por um tempo, temos e metade de um tempo. Mas também diz que ele cuidaria em mudar os tempos, hoje não vamos falar sobre isso, e a lei. Então é aqui que nós vamos fixar-nos. Ele cuidaria em mudar a lei. Ok. Nós sabemos efetivamente que Deus lhe permitiu mudar a lei, mas não na palavra. Porque se todos nós pegarmos numa Bíblia católica, nós vamos ver que a lei está exatamente como Deus a deu.
Mas se formos ao catecismo, aí temos a mudança. E o que é que esse poder fez? Claro que esse poder está ao serviço de Satanás. Nós já sabemos disso, porque Satanás se esconde atrás de alguma coisa sempre. E no caso, escondeu-se atrás deste poder que, dizendo-se religioso, ele é uma amálgama, não é? Poder religioso e civil ao mesmo tempo, para que Satanás pudesse ser adorado. Nós vamos já começar por abrir as nossas Bíblias no livro do Apocalipse. Apocalipse, e vamos ao capítulo 13, que é assim o coração do Apocalipse. Apocalipse, capítulo 13, e nós encontramos no versículo... Ora, vamos aqui. Vamos ler o 3, mas o que eu quero efetivamente é o 4. Então o 3 diz assim, Apocalipse 13, 3 e 4. Também vi uma das suas cabeças como se fora ferida de morte, mas a sua ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Portanto, Deus já nos está a dizer aqui que a terra inteira iria seguir esta besta, ou seja, iria obedecer, iria cumprir o que esta besta fez. E depois no versículo 4 diz assim, e adoraram o dragão. Então, mas até agora estava a falar da besta. E agora diz, e adoraram o dragão, porque deu à besta a sua autoridade, e adoraram a besta. Ou seja, o que Deus nos está aqui a dizer é que as pessoas, julgando estar a adorar a besta, estão a adorar quem está por trás da besta. Quem é? O dragão. E o dragão, nós sabemos, segundo Apocalipse capítulo 12, versículo 9, que o dragão é a antiga serpente que se chama o diabo e Satanás. Então, irmãos, nós já estamos a ver aqui que Satanás se esconde no jardim do Éden, escondeu-se atrás de uma serpente. Agora, no fim dos tempos, ele está escondido atrás de quê? Atrás da besta, desta besta que foi ferida. Ou seja, é Satanás que está no controle e as pessoas não percebem que é Satanás, não imaginam. Porquê? Porque é um poder que é religioso, supostamente religioso, que fala de Deus, que usa a palavra de Deus, que canta hinos supostamente de louvor a Deus e que tem festas supostamente de Deus. Entendem, irmãos? Estamos a falar do mundo cristão e isto é o que realmente se passa. Só um pequeno parênteses. Vamos ver porque Satanás não se serviu só da serpente e deste chifre pequeno, desta besta. Reparem o que é que Deus diz no livro de Ezequiel. Vamos ao livro de Ezequiel e vamos ao capítulo 29. Vejam como o dragão sempre esteve presente e escondido atrás de algum poder. No jardim do Éden foi da serpente, um animal, uma besta. Agora está atrás de um poder religioso, mas olhem o que diz aqui no versículo 2 e 3, Ezequiel 29, 2 e 3. Filho do homem, dirige o teu rosto contra Faraó, rei do Egito, que é para não termos dúvida qual é o Faraó, e profetiza contra ele e contra todo o Egito. Fala e diz, assim diz o Senhor Deus, eis-me contra ti, ó Faraó, rei do Egito, e depois diz o quê? Grande dragão. Então, irmãos, o dragão, que é Satanás e o diabo, ele não está só, neste momento, a servir-se da besta. Ele já se serviu de um outro poder político. O faraó do Egito, que, curiosamente, também queria ser adorado como Deus. E era adorado como o Deus Ra, o Deus Sol. O que é que isto nos mostra? Que ao longo dos séculos, Deus tem se servido... Deus não, portanto, desculpem, Satanás tem se servido de poderes políticos que ao mesmo tempo são poderes religiosos para que ele próprio, Satanás, pudesse ser
adorado. Irmãos, a questão está toda na adoração. E não é por acaso que em Apocalipse capítulo 14, nas 3 mensagens angélicas, o grande foco das 3 mensagens é o quê? A adoração. A primeira mensagem diz: e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Portanto, é um chamado a adorar o Criador, aquele que fez o sábado, não é? Mas a mensagem, a terceira mensagem angélica é uma ameaça àqueles que adorarem a besta e a sua imagem. Portanto, irmãos, a questão da adoração é impressionantemente importante. Estamos a perceber? Mas Satanás não se revela nunca como ele é. Ele quer ser adorado, mas enganando as pessoas, ou seja, levando as pessoas a crer que elas não estão a adorar Satanás. Mas ele está por trás. Estava por trás da serpente, estava por trás do faraó e agora está por trás da besta do Apocalipse 13. Estamos a perceber o contexto? Portanto, o contexto sempre foi adoração. Bom, mas então falávamos há pouco desse poder do chifre pequeno, ou seja, do sistema papal. Não estamos aqui a falar. Não estamos a falar dos católicos. Os católicos são membros da igreja, coitadinhos, que não têm culpa. Estamos a falar do sistema que dirige estes crentes, percebem? Estamos a falar da cúria romana, da cabeça. Ok, então o que é que essa cabeça fez? Ao serviço de Satanás, eles mudaram a lei de Deus no catecismo. E o que é que lhe fizeram? O segundo mandamento, que diz: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra, não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou o Deus zeloso, que visito a maldade dos pais sobre os filhos até à 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia aos milhares, aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Este mandamento foi pura e simplesmente tirado. As pessoas não conhecem o segundo mandamento porque ele foi tirado, não está no catecismo. Ao tirarem um mandamento, se eles eram 10, ficaram 9. Mas como toda a gente sabe que são 10 mandamentos, eles tiveram que fazer ali uma ginástica e dividir o 10º mandamento em 2. Este é em relação ao segundo mandamento. Mas em relação ao 4º mandamento, o que é que diz o 4º mandamento? Nós conhecemos bem. Diz: lembra-te do dia, o meu dia, diz Deus. Lembra-te do meu dia, o dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Vejam que se foram estes 2 grandes mandamentos, eles são grandes e nós deveríamos sabê-los de cor. Aliás, devíamos saber todos. Porque Jesus diz: se as minhas palavras estiverem em vocês e vocês estiverem em mim, vocês podem pedir tudo o que quiserem. Portanto, é um conselho que eu deixo aqui. Bom, mas então eu dizia que foram os 2 grandes mandamentos que Satanás mexeu. E o 4º mandamento, ele não foi tirado, ele foi substituído. E agora entramos aqui no nosso tema, para que Deus abra os nossos olhos e abra os nossos ouvidos. O mandamento do sábado, do santo sábado, ele foi substituído por qual? E eu peço aos irmãos que abram os vossos micros, não precisam abrir as câmaras, abram os vossos micros e me digam: ele foi substituído por que mandamento? Pela guarda do domingo? Mais alguma outra voz? Qual? Mandamento do sábado. Qual? O do sábado? Sim, foi substituído por que mandamento?
Alguém conhece? Guardar domingos e festas. Temos aqui a minha Não, vizinha. não é o do domingo, não, né? É. Só que o mandamento, vocês acertaram, mas acertaram só em parte. O mandamento foi substituído por guardar domingos Domingos e festas. e festas. Então, o sinal da besta não é só o domingo, pois não? As festas também. As festas. E nós normalmente não falamos disto, pois não? Nós somos pródigos em falar que é o domingo. Mas Ellen White diz, nos testemunhos seletos, que o sinal da besta é aquilo que sempre temos dito que é. Ok. Mas depois ela diz assim, mas nem tudo o que diz respeito a este assunto está esclarecido, nem esclarecido será até que o rolo do livro seja completamente aberto. Ou seja, ela está a dizer que o sinal da besta é o domingo, mas nem tudo o que diz respeito ao sinal da besta estaria esclarecido até que o rolo do livro fosse completamente aberto. Irmãos, chegou o tempo em que Deus abriu o rolo do livro completamente. Então, o que é que Deus nos está a dizer? Não é só o domingo, é também as festas. E como nós todos sabemos, Deus instituiu 7 festas. Estamos a falar de festas anuais. Porque se os irmãos forem ver em Levítico 23, vão ver a descrição das festas. E a primeira festa é o sábado, que é uma festa semanal. É o primeiro. Então Satanás mexeu, não só no sábado, mexeu em todas as festas. E uma das festas que é a mais importante, que é a primeira festa anual, é a Páscoa. É a Páscoa. Então aqui nós vamos entrar diretamente e vamos mergulhar fundo na nossa mensagem. Será que Satanás mexeu na Páscoa? Sim, Satanás mexeu na Páscoa. E de que maneira? Estamos a falar do mundo cristão, não estamos a falar do mundo pagão, dos hindus, dos budistas, dos shintoístas, dos brahmanistas. Não estamos a falar destes, estamos a falar do mundo cristão, porque o mundo cristão é que tem como regra de fé e prática as Escrituras. Ora bem, então agora vamos a Êxodo, capítulo 12, e vamos ver como é que Deus institui as festas. Para já, eu gostava de vos dizer que Deus instituiu, porque foi Deus que instituiu as festas, e as festas, festa em hebraico é Moed e festas é Moedim. Portanto, o que é que isso significava? Porque é que eram as festas? As festas eram, além de ensinamentos, eram também encontros que Deus queria ter com o seu povo ao longo do ano, da mesma forma que o sábado. O sábado é o Senhor que vem se encontrar conosco e vai passar o dia todo conosco. Irmãos, por isso é que o sábado ele não foi feito para nós termos o nosso pensamento no telejornal, nem nas notícias. Porquê? Porque já estamos a roubar a Deus um tempo que é dele. A nossa mente no sábado não pode estar ocupada e focada nas notícias do mundo. Era como se nós tivéssemos um encontro com o nosso namorado, mas depois a nossa cabeça estava no outro. Percebem, irmãos? Há aqui um adultério espiritual. Não pode ser. Então nós precisamos de compreender o que é que são as festas e o que é o sábado. O sábado é um pedacinho do céu vivido já aqui na terra todas as semanas. E eu pergunto, quando estivermos no céu, nós vamos querer saber notícias do Covid e da guerra na Ucrânia? Não, irmãos, a nossa atenção é só para Deus, só. A nossa mente, as nossas afeições, o nosso tempo,
Irmãos, por favor, comecemos a ver as coisas de outra forma. Por isso é que nós cantamos: abre, Senhor, os olhos meus, abre os ouvidos meus. Percebem? Pronto. Então, tirando o sábado, que é uma festa semanal, a primeira festa é a festa da Páscoa, e foi Deus que instituiu. E Deus só instituiu festas na primavera e no outono. Mas como as festas têm a ver com a adoração, e como Satanás, o dragão, quer ser adorado, ele também instituiu as suas festas. Percebem? Daí que a primeira festa onde ele mexeu foi no sábado, que é uma festa. E logo ele mexeu na Páscoa também, para que ele pudesse ser adorado. Mas os crentes não se apercebessem. Por isso é que Deus é maravilhoso. Ele trouxe luz a este povo que se chama Adventistas do Sétimo Dia. Não só para que nós fôssemos, enfim, elucidados, restaurados, mas para que nós fôssemos luz para os outros. É lógico que se nós formos transmitir esta luz a muitas pessoas, muitas vão rejeitar. Porquê? Porque as festas, como elas são comemoradas, elas são agradáveis ao nosso paladar espiritual. Porque engloba, enfim, comida, bebida e outras coisas, estão a perceber? Mas o verdadeiro povo de Deus, ele quer encontrar o verdadeiro sentido de todas as coisas. Então, agora vamos para Êxodo, capítulo 12. Mas eu estava a dizer uma coisa que me esqueci. Satanás institui as suas festas também. Só que ele não escolhe a primavera e o outono. Ele escolhe o inverno e o verão. Estão a ver, irmãos? Ele é um macaco de imitação, mas ele, se os irmãos virem aqui na Bíblia, Deus não tinha festas. Exatamente, o nosso paladar carnal. Muito obrigada, irmã Cida. As festas de Deus, nós não encontramos nenhuma no inverno nem no verão. São apenas na primavera. Não vamos agora falar sobre elas, porque elas são muito bonitas. Eu até nem sei já se falei sobre as festas aqui na sala. Não falei, mas acho que é um estudo espetacular que um dia que os irmãos queiram, podemos pensar sobre isso. Bom, mas então Satanás ele vai escolher precisamente o verão e o inverno. Mas nós vamos ver aqui a Páscoa de Deus. Êxodo, capítulo 12, e diz o seguinte: ora, o Senhor falou a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: ok, então o povo de Deus ainda estava no Egito, ainda estava debaixo do jugo do dragão. Estão a perceber? Do dragão, que comandava o faraó. E como nós sabemos, o paganismo, ele é tudo virado para a adoração do dragão. No caso, escondido atrás do sol. Não é por acaso que o deus principal do Egito era o deus Ra, o deus Sol. Lembram-se aquelas imagens que aparece até assim com um sol em cima da cabeça e uma serpente? Não sei se os irmãos conhecem essa imagem. Pronto, mas então o Egito, como todas as outras nações politeístas e pagãs, eles adoravam o sol. Bom, mas então o povo de Deus tinha passado 400 anos lá no Egito, portanto eles já estavam familiarizadíssimos com as festas de Satanás. E o que é que Deus faz? Deus tinha que os tirar dali, porque ninguém pode adorar o verdadeiro Deus enquanto for escravo. Primeiro Deus liberta e depois dá o código de ética. Ou seja, por isso é que Deus diz: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não é o que diz lá em Êxodo 20? E depois ele diz: agora que já estás livre, agora que já estás salvo do poder do dragão, não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Percebem, irmãos? Então primeiro Deus salva. E depois ele pede obediência, como é lógico. Um escravo não pode obedecer a Deus, porque ele está debaixo do jugo de um senhor.
Muito bem, então agora que eles ainda estão no Egito, mas estão prestes a ser libertos, Deus diz-lhes assim, versículo 2, este mês, que era o mês de Nissan, ou de Abib, este mês será para vós o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Se Deus está a dizer isto, irmãos, é porque até àquela altura, aquele mês não era o primeiro mês do ano. Entendem? Então Deus já lhes está a dar aqui uma instrução e uma alteração no sistema das festas e dos costumes e hábitos do Egito. E o que é que Deus diz? Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, ao 10º dia deste mês, ou seja, no dia 10 de Nissan, 10 de abril, março, abril, tomará cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Pronto, não vamos ler tudo, mas nós sabemos aqui no versículo 6, que o cordeiro foi escolhido no dia 10, versículo 6, e o guardareis até ao 14º dia deste mês. Ou seja, o cordeirinho que representava Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele foi escolhido, tirado do rebanho no dia 10, mas ele foi morto apenas no dia 14. Diz aqui o resto do versículo, e o guardareis até ao 14º dia, e toda a assembleia da congregação de Israel o matará à tardinha. O que é que Deus nos quer ensinar com isto? Eu não sei se já falei isto aqui na sala, mas se falei, vou falar outra vez. O cordeiro representava Cristo. E o cordeiro, ele iria ser morto, por quê? Porque tinha havido necessidade de um substituto. O povo, para ser salvo, para ser liberto das garras de Satanás. E quando é que nós estamos debaixo das garras de Satanás? Quando pecamos. Então, quando Adão pecou, no dia em que Adão pecou, Deus logo providenciou um substituto, ou seja, um salvador, um libertador. E no céu, Jesus disse, Adão não precisa morrer, eu vou morrer no lugar dele. Ou seja, no dia em que Adão pecou, Deus providenciou o cordeiro, ou seja, era o cumprimento disto que nós lemos agora aqui, em Êxodo 12, versículo 3. Ao 10º dia deste mês, tomará a cada um para si um cordeiro. Foi exatamente o que Adão fez. Ele tomou para si um cordeiro, simbolizando que no céu o cordeiro de Deus tinha sido providenciado. Mas o cordeiro no céu, o que estava no céu, não foi morto logo. Foi morto quando? 4.000 anos depois. Ou seja, aquilo que acontecia em tipo aqui na Terra, que o cordeiro era escolhido no dia 10 e só era morto 4 dias depois, Deus estava a dizer o quê? Que um dia para Deus é como 1000 anos. E então, quando passaram os 4.000 anos, Gálatas 4:4 diz que Deus, na plenitude dos tempos, na plenitude, ou seja, quando o tempo chegou, no 14º dia milenar, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Então, Jesus Cristo, ele vai morrer exatamente no dia 14, como diz aqui em Êxodo, dia 14 de Nissan, às 3 da tarde, à tardinha, que era quando era feito o sacrifício da tarde, dando cumprimento específico a esta festa maravilhosa que é a festa da Páscoa.
Entenda, irmãos, que neste dia, quando Jesus morreu, calhou numa sexta-feira, porque o dia 14 nem sempre calhava numa sexta-feira, podia calhar numa terça, uma segunda, um sábado, um domingo, percebem? Mas neste dia em que Jesus veio, calhou numa sexta-feira. Por isso é que Apocalipse diz que Jesus é o cordeiro que foi morto desde quando? Desde a Desde a fundação. fundação. Exatamente. Percebem? Porque o que Jesus sofreu na cruz do Calvário, ele já tinha sofrido 4.000 anos antes. Quando? No dia em que Adão pecou. Então, irmãos, o primeiro sacrifício foi feito em tipo no dia em que Adão pecou e o último sacrifício foi feito 4.000 anos depois, quando Jesus morreu. Percebem? O primeiro cordeiro foi oferecido no dia em que Adão pecou e o último, que foi o cordeiro de Deus, que era o antítipo, foi oferecido 4.000 anos depois. E os irmãos podem perguntar, mas onde é que isso está escrito? Isso está escrito no Desejar Todas as Nações, no capítulo 72. Querem que eu leia ou não vale a pena? Sim? Vale a pena. Ok, então vamos lá. Estamos a falar apenas de uma festa. Ô, Belinha, só repete o livro. É o Desejado de Todas as Nações. No capítulo 72, que tem por título, e nós pelos títulos, irmãos, eu já disse isto aqui na sala, os títulos, eles são muito importantes, porque eles já nos direcionam, eles já nos dão, é uma bússola. Então diz que é em memória de mim. Quando é que Jesus disse isto? Não foi na última ceia? Sim. Não foi na noite anterior ao seu sacrifício? Sim. Pois foi. Então vejam o que é que diz no segundo. Aliás, vamos ler o primeiro e o segundo parágrafo. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. 1 Coríntios 11, 23 a 26. Mas o que eu quero é o segundo parágrafo. Olhem o que diz aqui. Cristo, naquela noite, ele iria ser crucificado às 9 horas da manhã do dia seguinte, ok? 9 horas da manhã, mas ele não morreu às 9 da manhã. Ele só rendeu o espírito às 3 da tarde. Bom, mas Cristo se achava no ponto de transição entre dois sistemas. Quais são os dois sistemas? O sistema sacrificial, dos sacrifícios, e o sistema não sacrificial. Porque nós sabemos que a partir daquela altura não era para sacrificar mais nenhum cordeiro, apesar do povo de Israel ter continuado a sacrificar os cordeiros no templo. Então, se o problema era o templo, Deus permitiu que o templo fosse destruído e acabaram-se os sacrifícios. Ok, mas isto é apenas um parênteses. Então, Jesus se achava no ponto de transição entre dois sistemas e as suas duas grandes festas. Irmãos, aqui está a questão. Ele, o Imaculado Cordeiro de Deus, estava para se apresentar como oferta pelo pecado e queria assim levar a termo, ou seja, concluir, finalizar o sistema de símbolos e cerimônias que por 4.000 anos apontara para a sua morte. Então, durante aqueles 4.000 anos, desde o dia em que Adão pecou no Jardim do Éden, passariam 4.000 anos, que iriam terminar com o quê? Com a morte do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, sou eu que estou a dizer isto? Não. É o Espírito Santo que nos está a dizer. Entendemos isto, irmãos? Até agora está tudo esclarecido? Muito bem. Mas onde eu quero chegar não é aqui. Vejam a importância dessa festa. A Páscoa é extremamente importante porque ela nos mostra
Como é que nós podemos ser salvos? É só pelo sangue derramado de Cristo. Agora eu pergunto, eu disse há pouco que Satanás tinha mexido nas festas. E ele mexeu na Páscoa. E é curioso que a Igreja Católica ensina que de todas as festas, a mais importante é a Páscoa. Então Satanás sabe ou não sabe? Sabe. E agora eu pergunto, como é que o mundo cristão todo, infelizmente, até muitos adventistas do sétimo dia, como é que eles comemoram a Páscoa? É estudando estas coisas? É lendo sobre estas coisas? Não. Comemoram-na como Satanás quer, com ovinhos e coelhinhos. E agora nós perguntamos, mas de onde é que vem esse conhecimento? Qual é a origem dos ovos? Bom, agora eu vou-vos contar uma história muito feia. Porque é a origem. E sabem quem está por trás da origem dessa comemoração dessa forma? É Satanás. E ele tem coisas muito feias. Bom, em português, a palavra Páscoa é só Páscoa, não temos outra. Mas no inglês, por exemplo, existem duas palavras para Páscoa. Uma delas é Passover, que significa passar por cima. E esse é o significado bíblico. Porque o anjo de Deus iria passar por cima das casas que estavam marcadas com o sangue do Cordeiro. Mas existe uma outra palavra no inglês para Páscoa. Sabem qual é? Easter. No inglês diz-se Easter. Ok? De onde é que vem a palavra Easter? Aqui começamos a entrar no significado pagão da festa, da festa sagrada da Páscoa. Easter. A palavra Easter, ela deriva do original Istar. Diz-vos alguma coisa? Quem foi Istar? Ou Astarote, é a mesma coisa. Era uma deusa do paganismo. Era a mulher do Nimrod. Lembram-se do Nimrod? Lá em Gênesis. O Nimrod foi quem construiu Babel. E ele era casado com uma senhora chamada Semiramis. E ele era adorado como o Deus Sol. E ela era adorada como a deusa Lua. E o Deus Sol tinha relações com a deusa Lua. E havia grandes festas em honra do Deus Sol. E em honra da deusa Lua. Acontece que o Nimrod e a Semiramis tiveram um filho. E esse filho chamava-se Tamuz. Sabem quando é que nasceu Tamuz? Nasceu no dia 25 de dezembro. E eles faziam uma grande festa em honra ao Deus Sol, ao Deus Tamuz. Portanto, essa festa já existia muitos séculos antes do nascimento de Jesus. O 25 de dezembro não é a comemoração do nascimento de Jesus, irmãos. É o nascimento do Deus Sol, Tamuz. Mas isto está na Bíblia? Sim, está na Bíblia, porque infelizmente o povo de Deus, o Israel do Antigo Testamento, ele começou a ter misturas com os costumes e as festas do paganismo. E hoje não é diferente. Então vamos abrir no livro de Ezequiel, no capítulo 8, que é o capítulo das abominações. E Deus vai mostrar ao profeta Ezequiel várias abominações. E Deus vai dizer assim, olha Ezequiel, anda cá que eu vou-te mostrar as abominações que o meu povo, os adventistas do sétimo dia do Antigo Testamento, as abominações que eles cometem. E cometem-nas dentro do santuário, que ainda era pior.
E depois Deus vai chamando o profeta, não vamos ler o capítulo todo, vamos ler a partir do versículo 13. Também me disse, verás ainda maiores abominações que eles fazem. Irmãos, Deus está a mostrar ao profeta abominações que o seu próprio povo fazia. Versículo 14. Depois me levou à entrada da porta da casa do Senhor, que olha para o norte, e eis que estavam ali o quê? Mulheres assentadas, chorando por Tamuz. Uau! Como é que é possível? Mulheres do povo de Deus chorando pelo Deus Sol. E quem é que estava por trás? O dragão, Satanás. Elas não estavam chorando por Jesus, pelo cordeiro que havia de ser morto. Elas estavam chorando. Estamos em Ezequiel capítulo 8, versículo 14. Elas choravam por Tamuz, mas não eram só as mulheres. Versículo 15. Então me disse, viste, filho do homem, verás ainda maiores abominações do que estas. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor. Reparem, o átrio interior do santuário. E eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costas para o templo do Senhor e com os rostos voltados para o oriente, e assim virados para o oriente faziam o quê? Adoravam o sol. Então, irmãos, não eram só as mulheres, era o povo todo, eram os homens também. O povo de Deus adorando o sol, sim, porque Satanás tinha criado as suas festas e o povo de Deus estava exatamente neste estado miserável. Então, como é que era comemorado a festa de Easter, ou seja, de Istar? Bom, eu disse há pouco que o Nimrod se casou com Semiramis, que era a deusa Lua e ele era o deus Sol. Acontece que eles tiveram um filho, Tamuz, que nasceu no dia 25 de dezembro. E a dada altura, ele já era homem, conta a lenda, isto agora aqui já não sei, não posso dizer-vos se é história, mas conta a lenda que Tamuz foi assassinado e o corpo dele foi cortado aos pedaços e foi espalhado por Babilónia. E a mãe, a deusa Istar, ou Easter, ela ficou tão perturbada porque o deus Sol tinha morrido, que ela decide mandar criados para recolherem os pedaços do corpo do seu filho. E o objetivo era ela deitar-se com o corpo do morto, ter relações com ele e ressuscitar o Deus Sol. É horrível, não é? E foi assim que fizeram. Recolheram todos os pedaços do corpo do filho. Sabem quantos dias levaram a recolher os pedaços do corpo do Tamuz? 40 dias. Aquilo que em Roma, porque Roma foi buscar todos os costumes à Babilónia, por isso é que Apocalipse diz caiu Babilónia, ok? À semelhança do que diz Jeremias capítulo 50 e 51, caiu Babilónia, ela neste momento está caída, e as igrejas protestantes também. Bom, mas então o que eu estava a dizer foi que Roma foi resgatar este termo dos 40 dias, a chamada quaternália, que hoje no mundo católico se chama o quê? De quaresma. A quaresma é um período de 40 dias, que foram os 40 dias que eles andaram à procura dos pedaços do corpo de Tamuz, só que faltava um pedaço. Era um pedaço fundamental. Era um pedaço que tinha os ovos. Entendem o que eu estou a dizer? Misericórdia. Pois é, misericórdia mesmo. Eram os ovos do Tamuz.
Inclusivamente, eu sei que no mundo cristão se faz um jogo com as crianças em que se escondem os ovos e as crianças têm que ir à procura dos ovos. Irmãos, isto é terrível. Terrível, terrível. Abre, Senhor, os olhos meus para que eu veja. Por isso cantamos este hino. Então, o que é que acontece? Foi dito a Semiramis, ou seja, a Estar, que esse pedaço do corpo tinha sido jogado ao rio Eufrates. E então ela manda lançar redes ao rio e recolher todos os peixes. Eu não sei se os irmãos percebem que a mitra que é colocada na cabeça dos padres, ela tem forma de quê? De boca de peixe. Prestem atenção. Então, eles abriram as barrigas de todos os peixes e lá encontraram aquela peça sexual do corpo de Tammuz. E diz a lenda que a Semiramis se deitou com o filho, teve relações com o morto e ressuscitou. Porque não sei se os irmãos sabem, mas no dia 25 de dezembro, que é o equinócio de inverno, é o dia em que o sol está mais baixo, que o dia é mais curto, parece que o Deus Sol morreu. E é a partir daí os dias começam a aumentar, ou seja, o Deus ressuscitou. Porquê coelhinhos? Porquê coelhinhos? Porque o coelho é um símbolo de um animal que se reproduz muito facilmente. Não é por acaso, eu penso que hoje já está extinta, mas uma organização chamada de Playboy. Conhecem o que é Playboy? Prostituição. Exatamente, ela é representada por um símbolo. Qual é o símbolo da Playboy? Coelhinho. Não é por acaso. Irmãos, onde é que coelhos e ovos têm alguma coisa a ver com a morte de Jesus Cristo? Tem? Não. Mas tem a ver com a comemoração da Páscoa que Satanás inventou. Por isso, eu faço aqui um apelo, irmãos. Mudemos a nossa forma de pensar. Eu sei que nós não saberíamos isto se Deus não trouxesse luz, não é? Se não nos desse o conhecimento destas coisas. Mas eu posso vos garantir, os irmãos que me estão a ouvir até podem, enfim, aceitar isto e ter o desejo de mudar, mas nós vamos encontrar muita resistência por parte do povo de Deus. Porquê? Porque dá-nos jeito ao nosso paladar carnal, os ovos de chocolate e os coelhinhos e as amêndoas e os açúcares e tudo aquilo que é prejudicial e que embota o nosso cérebro. Vamos concluir com uma oração. Eu vou fazer uma oração. Querido Deus, eterno Pai que está nos céus, louvado seja o seu nome, porque o Senhor não deixa os seus filhos que vivem nesta terra no final dos tempos, não nos deixou ficar sem esclarecimento e sem luz. Oh Pai, louvado seja o seu nome, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Que o Senhor nos ajude, por favor. Dê-nos o verdadeiro arrependimento. Se até agora nós comemorávamos a Páscoa desta forma nojenta e miserável, que o Senhor nos dê o verdadeiro arrependimento para mudarmos completamente. O Senhor nos está a dar ainda a oportunidade para isso, e que nós possamos ser luzes para todos aqueles que estão ao nosso redor. Louvado seja o seu nome, porque o Senhor enviou o seu Filho com tanto sofrimento, com tanto sacrifício, para nos salvar e nos resgatar deste sistema maligno controlado pelo dragão, e nós aceitamos. Obrigada, Pai, nós somos seus filhos e queremos devotar-lhe todas as nossas afeições e praticar a verdadeira adoração. Muito obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém. Iapo, vai ter outra oração? Sim. Vamos fazer mais 2 orações?
uma oração cantada, se for possível. Mais alguém para orar conosco? Mais um voluntário? Alguém gostaria? Eu vou orar. Pastor, Irmã Ana Maravilhoso Deus. Maria, muito obrigada. Irmã Terezinha, a senhora gostaria também de orar? Sim, vocês estão me ouvindo? Nós não estamos a te ouvir, irmã Terezinha. eu ouvi a ouvindo. irmã Terezinha, ela falou que pode. Não conseguimos Sim. ouvir a irmã Terezinha. Ai, O pastor André está aí A também, senhora né? está a falar, mas nós não ouvimos. Pronto. Enquanto a irmã Terezinha, então, verifica o seu áudio, nós vamos orar. A irmã Ana Maria faz uma oração. E, Rutinha, se você puder, você faz uma oração cantada, por favor. Oremos, então. Oremos, um bom dia para todos, em nome de Jesus. Deixa eu aumentar aqui. Glória a Deus. Grandioso Deus, eterno e soberano Pai, rogamos ao Senhor Espírito Santo, no nome de Jesus, que nos conceda o privilégio de entrar na Tua presença nesta hora, através das nossas humildes petições, ó Pai. Rogamos ao Senhor, Pai, perdão pelos nossos pecados, pelas faltas que cometemos diante dos Teus olhos santos, mas suplicamos ao Espírito Santo, no nome de Jesus, que nos ensine a andar na Tua presença para sermos verdadeiros adoradores, como o Senhor está à procura, meu Pai. Assim está escrito na Tua palavra, meu Deus. Neste momento, Pai, te agradecemos por essas verdades claras e objetivas que o Senhor traz a nós através da Tua palavra e do Espírito de profecia. Obrigado, Senhor, pela vida da irmã Belinha, pelo conhecimento que o Senhor Espírito Santo tem dado a ela e a nós através dela. E que todos, meu Pai, que estão nessa igreja virtual, venha realmente reconhecer o significado da Páscoa e não permitir fazer 2 tipos de adoração dentro dos seus lares, meu Deus. Muitas das vezes as pessoas, meu Deus, eu te louvo de todo o meu coração por não ter tanto conhecimento, mas é uma das coisas que é abominável aos olhos do Senhor, porque o Teu Espírito Santo, quando nós buscamos sabedoria dEle, Ele nos mostra o que é abominável e aquilo que é aceitável diante do altar do Senhor. Por isso eu te louvo, Senhor, porque eu tenho certeza em Cristo que nem todos que estão nessa igreja virtual contribuem com esse pecado. Claramente, mas às vezes ocultos, sem entendimento, acaba aceitando esse tipo de adoração dentro do seu lar. Obrigada, Jesus, muito obrigado, porque o Senhor é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e o Senhor foi prometido muito antes da fundação do mundo, para que o nosso pecado fosse cancelado pela tua morte e aceitação dos pecadores. Pai, visita cada necessidade nesta hora do teus filhos nessa igreja virtual e visita também a sua família que precisa do teu socorro bem presente nesse momento. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor já tem falado ao nosso coração e obrigado também, Senhor, pelas pessoas novas que estão nessa sala porque receberam o convite de algum de nós para fazer parte dessa família maravilhosa que está se preparando cuidadosamente para o grande dia do nosso grande Deus. Sabemos que existe uma grande batalha entre o bem e o mal, diariamente pela nossa mente, não é por outra parte do corpo, é pela nossa mente. Mas o Senhor, o nosso grande Adonai, tem nos trazido mensagens para despertar os nossos desejos carnais para ser lançado por terra e só adquirir o que é espiritual, que traz vida para nossa vida, para nosso corpo e mente. Fica conosco,
nos ajuda a nos aproximar de tudo que precisamos para o nosso crescimento espiritual e dividir com aqueles que ainda não sabem dessas verdades. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Que assim seja. Alguém mais vai orar? Pode ser abençoada. Vamos orar em nome de Jesus. Que a mão do Senhor, que a bondade do Senhor continue a conduzir a sua igreja nesses últimos dias, em especial, Pai, neste momento da história em que nós estamos vivendo. Tantas são as atividades cometidas pelo paganismo, rituais satânicos são feitos, e um dia todo esse cenário será apresentado para o mundo e Babilônia será desvendada publicamente. Assim como as instituições políticas têm sido desmascaradas através de uma gravação de um celular, a instituição pagã, católica papal, será também desmascarada. E o mundo verá os rituais humanos que são praticados dentro de Roma. Crianças que são expostas a assassinatos, filhos que são expostos a sacrifícios humanos, porque todas essas coisas nunca foram deixadas por Roma. E tudo isso será desvendado, o que antes era somente conjecturas, será desvendado e o mundo verá a sórdida, a mistura de tantos atos impuros praticados por esta religião. Pai, desmascara quem é ela, para que o mundo veja e conheça, e cada um tome sua posição quanto ao destino desta igreja. Por favor, abra os nossos olhos como igreja e abra os olhos dos teus filhos, Senhor Deus, para eles verem como eles estão seguindo uma instituição falida, paganista, e que muito em breve há de ser desvendada. Em nome de Jesus, nos abençoe, para que nós possamos, como sentinelas, estarmos abertos os olhos e em pé, para que nesse dia possamos pregar o teu evangelho com a claridade e a pureza do nosso Senhor e Salvador Jesus. Te pedimos isso e agradecidos estamos por Jesus. Amém. Purifica, ó Deus, nosso coração com tua graça. Leva-nos à cruz, tua santidade almejamos. Sopra em nós, Senhor, dá-nos do teu sagrado amor, ó, purifica, ó Deus, nosso coração. Toma, ó Deus, em tuas mãos, como está nosso coração, mesmo sem nenhum valor, faz-o puro, santo e bom, cheio, enfim, do teu amor.
Amém. Amém, amém. Louvado seja o nosso Deus. Agora chegou o momento de nós partilharmos as considerações, o que o Espírito Santo falou no nosso coração através dessa mensagem. Quem gostaria de começar a consideração, pode levantar aqui as suas mãozinhas. Alguém gostaria de partilhar conosco? Muito bom dia, Aparecida, minha amiga. Seja bem-vinda. Bom dia. São tantas coisas, né, que a gente vai ouvindo, mas o que me chamou enquanto a irmã Belinha estava falando aí, foi me dando uma repugnação, sabe, um nojo, a minha carne estremecia. E eu comecei a pensar, meu Deus, quem vai ser salvo? Depois ela falou, somos salvos, é pela graça mesmo, porque, gente, é uma coisa terrível. Eu cheguei a arrepiar, eu cheguei a sentir náusea dessa explicação que ela deu. E o que me chamou muita atenção, para mim, meu Deus, como que eu estou dormindo, Jesus? Gente fazendo muita coisa errada. E eu entendi realmente aquela parte que o Senhor fala que a Laodiceia, ela é rica, sabe tudo, tem tudo, mas é pobre e miserável. Entendi a parte também que o Senhor Jesus fala que o meu povo está morrendo por falta de entendimento. É por isso que a gente vê tantas coisas, porque se a gente tivesse essas explicações no púlpito, porque uma explicação dessa que a irmã Belinha deu, gente, eu acho que, né, não é falta de respeito com os pastores, mas eu acho que eu nunca vi uma explicação dessa. Então, eu quero sempre agradecer. Agradecer. E eu se lembrei da passagem de Paulo, quando ele fala, eu esmurro o meu corpo. A gente precisa realmente, a cada dia, pedir Deus para matar mesmo essa carne, porque ela é terrível. E eu quero agradecer nessa manhã por essa mensagem, pela vida da irmã Belinha, por mais uma vez, né? A irmã Belinha, a manifestação, né, de Deus aí na vida da irmã Belinha, como foi a manifestação ontem na vida da irmã Irani. Eu não sei se ela está ouvindo, mas aquela mensagem que ela passou ontem. Ontem eu cheguei na igreja, cadê o pregador? O irmão olhou para mim e falou, irmã Cida, a senhora passa a mensagem hoje para nós. Irmão, ontem foi uma coisa na minha igreja que, quando eu passei a mensagem que a irmã Irani passou ontem na igreja, o Espírito Santo de Deus foi me dando palavras por palavras que o Espírito Santo deu para a irmã Irani ontem de manhã. A igreja ficou encantada. E hoje eu vou pedir Deus para me dar sabedoria nessa mensagem. Depois eu gostaria até que a irmã Belinha passasse os nomes assim, para a gente direitinho, quem é a mãe, né, o pai desse cara aí, desse rapaz aí, que essa coisa terrível, né, para mim anotar aqui. Então, é só agradecimento. É muita coisa que a gente fica querendo falar, mas é isso aí. Hoje foi muito forte, aprendi muita coisa. E Deus vai me ajudar a estar lembrando, para mim estar passando, né, para as pessoas. Essa é a minha consideração. E minha gratidão, agradeço os irmãos que oraram por mim ontem, viu? Há um poder tremendo na oração. Muito obrigada. Amém, Aparecida. Deus seja louvado. Eu gosto dos seus testemunhos, porque você aprende aqui e já põe em prática, e Deus tem
Deus tem conduzido, né? É incrível como ele, quando a gente se dispõe nas mãos do Senhor, ele coloca as palavras certas na nossa boca, né? Muito obrigada pela sua partilha. Pastor André, muito bom dia, seja bem-vindo. Nós gostamos muito de tê-lo aqui conosco. Pode ficar à vontade para partilhar conosco as suas considerações. Bom dia, irmãs. E não sei se também tem homens no grupo. Bom dia, irmãos também. Abençoada irmã Belinha, muito boa a explanação no contexto da verdadeira Páscoa, nas datas do dia 10, do dia 4, a explicação referente à morte do Cordeiro, desde a fundação do mundo, plenitude dos tempos, coisas assim que a teologia na prática. A gente sabe que na Bíblia é apresentado ali que Moisés ele foi conduzido desde o rio Nilo até a casa de Faraó. E nesse aspecto da história é contado uma história que reborda, como se repercute de ambos e tempos até a teologia, e nos bastidores teológicos existe frente de pensamento em que a mãe de Moisés colocou seu filho dentro de um cesto, que esse cesto foi conduzido até a filha de Faraó, que essa menina ela não tinha filhos, não podia dar filhos ao seu esposo, dar sequência na genética da família. E a história, vamos dizer assim, uma lenda, né, que a teologia ela tenta aplicar, mas enfim é uma história em que a mãe de Faraó, de Moisés, acreditava que se colocasse o filho, que se o filho fosse conduzido até a filha de Faraó, ele poderia ser salvo, porque ela tomava banho sempre naquele horário, naquele dia. Enfim, há um enredo ao redor, inclusive a própria irmã de Moisés, sabendo disso, quando viu o cesto sendo levado, Não tô até assistindo um chegar negócio aqui. a filha de Faraó, e ali aquele contexto que ela acredita que foi o Deus Nilo que deu aquela criança para ela poder criar, enfim, são histórias, né? E, inclusive, tem pastores da nossa igreja que prega essa frente de pensamento, porque, se não me engano, tem 2 ou 3 frentes de pensamento, o porquê que a mãe de Moisés colocou o filho no rio. E, ao mesmo tempo, imaginemos aqui, desde do mitraísmo, né, a questão da atribuição ao Deus só, quando esse era dado no contexto dos persas, era oferecido sacrifícios humanos, sacrifícios esses que eram geralmente feitos por crianças. Imagina só, até hoje a igreja, não vou dizer a igreja, porque ali não é uma igreja, infelizmente, mas tem muitas pessoas sinceras lá dentro. Mas desde, vamos dizer assim, do período persa e até tempos posteriores, essa instituição pagã, ela tem atribuído rituais satânicos. Inclusive, crianças somem constantemente, e agora, recentemente, inclusive, passou na televisão uma criança que foi sacrificada com autorização de seus pais. Inclusive, eu acredito, e vai chegar um dia em que essa igreja vai ser desmascarada, na verdade, não é igreja, essa instituição, porque hoje se tem muito pessoas fazendo gravações de coisas horrendas que políticos fazem, que padres fazem, mas vai chegar o dia em que essa igreja também será desmascarada, porque ela é uma instituição pagã, e vai vir à tona, e esse momento, quando vir à tona, tanto os rituais satânicos de sacrifícios humanos, como também as próprias práticas de prostituição da grande liderança dessa instituição, será desmascarado. Todos verão as atrocidades que essa instituição faz, e todos terão comprovação que ela, de fato, não procede de Deus. Mas, enfim, a pergunta que eu gostaria que a senhora me ajudasse é porque nós sabemos dessas 3 histórias, ou 2 histórias do contexto de Moisés. Seria interessante se a senhora tivesse também algo concreto, ou até mesmo uma literatura que falasse sobre a história do contexto da Páscoa, até porque, imagina só, um membro de igreja falar na igreja a respeito da história da Páscoa no contexto dos órgãos genitais de um determinado filho que foi encontrado em determinado local, e assim tentar explanar de forma mais clara o que de fato a igreja prega, a instituição pagã prega, e por que isto se tornou real em dias
tão comuns como dias hoje que nós vivemos no contexto da Páscoa. Ao mesmo tempo, quando a senhora falou a respeito sobre o peixe, eu nunca tinha ouvido falar dessa lenda, ou mito, no caso, essa história, a respeito sobre os peixes que foram recolhidos, e ao serem recolhidos, as pessoas agora tiveram ali a compreensão de que os órgãos genitais de tal pessoa deu a proliferação a um filho, coisa do tipo. Imagine uma situação, hoje a Bíblia fala que essa instituição pagã, ela proibiria casamentos e, ao mesmo tempo, determinado tipo de alimentos. Pergunto para a senhora, porque já ouvi contos e, ao mesmo tempo, história a respeito da comida da Páscoa. Na Páscoa, a tradição, isso eu aprendi quando eu era católico, não, meus pais nunca foram católicos, eu também nunca fui católico, mas, enfim, eu aprendi desde criança que na Páscoa nós não comemos carne, mas comemos peixe. E é um período em que nós comemos peixe com bastante ênfase. Quem é pobre não come peixe, quem não tem condição de comprar peixe come ovos, ovo de galinha. E aí a tradição diz, olha, quem não pode comer peixe, quem não tem dinheiro para comprar peixe, come ovos de galinha, mas não pode comer carne. E, assim, como eu ouvi essa história, essa lenda, o mito, a história que a senhora contou, é interessante. Há um paralelo nesse contexto, com respeito a essa tradição tão espúria, mas se a senhora tiver, irmã, alguma literatura de algum pensador que fala expressamente a respeito dessa lenda ou desse mito, é interessante repassar para os irmãos, para que os irmãos, ao falarem nas igrejas, possam falar com propriedade, porque sempre tem os críticos que dizem assim, olha, onde foi que você ouviu essa história? E assim, é bom sempre estar, vamos dizer assim, embasado, né? Embasado. Mas, louvado seja Deus pela linda explanação apresentada pela senhora, tá? Pastor, é exatamente isso que o pastor disse. Primeiro, nós temos que estar documentados, e porque vai haver muitas pessoas que vão perguntar, mas onde é que isso está escrito? Qual é a prova que tens para dizer isso? Bom, e nós podemos e devemos saber qual é a fonte, porque assim, todas as coisas que nós praticamos hoje, elas tiveram uma origem no passado. E por isso as coisas chegam até nós, às vezes não exatamente como elas começaram, mas temos que também ter consciência de que essa instituição católica, ela foi buscar tudo, foi beber tudo ao paganismo, tudo, desde o dia de descanso, as festas, as roupas, os costumes, tudo, todo o sistema vem lá de trás da Babilónia. Mas eu creio que eu até estava aqui a ver exatamente na internet, eu tenho algumas coisas comigo, agora não sei exatamente onde é que elas estão, mas eu vou aqui publicar, eu vou aqui colocar na Yapo, porque na internet vocês conseguem estas informações. Contudo, relativamente à questão do peixe, de não se comer carne, tem a ver exatamente com isso. Tem a ver exatamente com isso, com os peixes que foram tirados do Eufrates. E, portanto, inclusivamente a mitra, se vocês verificarem aquela coisa que eles põem na cabeça que tem um bico, aquilo é a boca de um peixe aberta. Mas eu posso conseguir mais informação e depois coloco isso no grupo. Está bem, pastor? Obrigada. Muito obrigada. Oi, Aponira, deixa eu só complementar uma coisa com a irmã Belinha. Sim, Aparecida. Antes da Heloísa fazer a Uhum. É rapidinho, porque Antes minha da Heloísa bateria... fazer a consideração dela, pronto, tira sua dúvida, então. O que o pastor falou aí, sobre os peixes, que eu ia comentar, né? Inclusive, o meu esposo fala assim, uai, mas será que eu tenho que esperar a Semana Santa para me comer peixe? Por que eu não posso comer o peixe antes? E outra coisa também que... Ai, meu Deus, não pode... Essa aí não pode fugir da minha mente, eu esqueci aqui agora, porque eu vou juntando... eu esqueci. Não deu... Fugiu aqui da minha mente. Mas, não, é o que o pastor
estava comentando aí, que sobre a lenda do barquinho, né, do barquinho não, do cesto que a mãe de Moisés fez. É interessante que ontem, na lição sobre a Arca de Noé, que nós estávamos estudando, olha para você ver como que o inimigo, quando a irmã Belinha falou sobre o que significa a palavra Páscoa, no inglês, significa passar por cima, realmente o paganismo, o catolicismo, eles foram a fundo, eles foram lá atrás, estudou tudo para saber. Então, na hora que o pastor estava comentando aí sobre esse cesto de Moisés, a lição que nós estudamos ontem, então nós começamos a ver na lição que aquele cesto de Moisés representava aquela arca, porque a arca é um sinal de salvação. Está ouvindo, pessoal? Sim, estamos ouvindo. A arca, né? A arca, sinal de salvação, o cesto também, sinal de salvação. E hoje a gente vê a igreja que representando aquele cesto, representando aquela arca, sinal de salvação. Então, quando o pastor falou sobre o negócio aí do cesto, eu me lembrei de ontem. Ontem nós fomos recapitular a lição da Escola Sabatina, então a gente começou a observar, né, a mesma madeira, diz que até a mesma madeira da cruz, né, de Cristo, foi o cesto, a arca. Então, tudo sinal, quando o pastor falou sobre isso, eu pude perceber como que o inimigo, né, foi passando por cima de tudo, foi deturpando tudo, e nós, sem estudar, aí a gente vai acreditando e vai ficando essas coisas na nossa vida. Então, e o que eu ia falar também, o que o pastor falou, sobre o peixe, né? Então, na Páscoa, todo mundo faz peixe. Eu, inclusive, fiz uma bacalhoada divina aqui em casa, que Deus me perdoe, viu? Então, é só pela misericórdia de Deus. Essa aí eu ia falar, minha consideração. Obrigada. Obrigada, Aparecida. Heloísa, seja bem-vinda, querida. Oi? Sim, agora sim, ouvimos. Bom dia, pessoal. Bom, então, quando a Belinha começou o sermão, né, aí falando sobre as festas, eu me lembrei aqui do doutor Adriano, né, o dia que ele pregou para a gente, no primeiro dia, aonde ele disse para a gente, quando a Belinha falou domingos e festas. Então, já está lá na nossa Constituição, né, só para poder lembrar de como que isso vai ser importante nos nossos dias. Lá no artigo 7º, né, está escrito o seguinte: a República Federativa do Brasil assegura, nos termos do seu ordenamento jurídico, as medidas necessárias para garantir a proteção dos lugares de culto da Igreja Católica e de suas liturgias, símbolos, imagens e objetos cultuais contra toda a forma de violação, desrespeito e uso ilegítimo. Né? Como é importante a gente lembrar, né, que não é somente a guarda do domingo, né? Quando a Belinha disse aí, né, o que foi mudado, né? Então, não é apenas o domingo, é domingos e festas, e a Constituição brasileira, ela já dá essa autonomia, né, para a Igreja Católica fazer valer todos os seus ritos, né, todos os seus símbolos, todos os seus objetos cultuais, e como isso vai fazer diferença, né, e o quanto isso vai ser importante nos nossos dias, a gente obedecer tudo, vai ser tudo, né, Belinha? E uma outra coisa também que eu vejo aí, em relação à festa da Páscoa, Satanás também tem um objetivo, gente, de atacar cruelmente as crianças. Nós estamos vendo hoje, né, em todo o mundo,
um ataque cruel para as crianças. As crianças estão sendo bombardeadas principalmente na questão sexual, né? A gente está vendo aí que as crianças estão sendo ensinadas a não escolher se elas são meninas ou meninos. Elas podem escolher isso lá no futuro, né? E a Páscoa é mais um mecanismo de realizar esse ataque contra as crianças. E por que Satanás quer tanto as crianças? Nós devemos, né, enquanto pais, mães, né, avós, né, tios, refletir sobre isso. Por que Satanás quer as crianças? Né? Qual é o objetivo de enganar, né, aí as crianças também através dessa festa, né? Fazendo com que as crianças acreditem, né, em um outro foco da festa, que ela é tão importante, que não é o objetivo principal. Então, nós devemos sempre estar nos questionando. O espírito de profecia fala que são as crianças que vão terminar a pregação do evangelho, né? Quando os velhos não puderem mais falar, quem vai estar falando são as crianças, né? E a gente está vendo que muitas dessas crianças que estão sendo educadas hoje no campo, na verdadeira educação cristã, lá no livro de Joel fala, né, que os velhos eles sonharão, mas os jovens, né, e as crianças elas terão visão. Então, por que Satanás está usando tantos mecanismos para atacar as crianças, para que as crianças não percebam, não vejam, né, o plano de Deus na vida delas? Então, é por isso que agora, mais do que nunca, nos últimos dias, temos que focar na verdadeira educação cristã, para que os nossos filhos não sejam enganados com a festa do Natal, que elas não sejam enganadas com a festa aí da Páscoa, né? E tantas outras artimanhas que Satanás tem colocado no nosso meio, né? Louvado seja Deus, porque Ele tem nos dado tanta luz, né? E hoje eu acredito que Ele deu mais uma luz para todos nós aqui, né? Nos mostrando mais uma faceta obscura de Satanás para enganar o povo de Deus. Que Deus nos abençoe e tenha misericórdia de nós. Amém. Obrigada, Heloísa. Muito obrigada. É isso mesmo. A Aparecida falou aqui no chat, que hoje ele não está matando mais crianças fisicamente, né? Mas mata mentalmente. Não só as crianças, mas todos nós. Nós precisamos agora encerrar o nosso culto, porque nós já estamos aqui com uma hora avançada. Eu agradeço mais uma vez a Deus por ter nos trazido essa mensagem. E a todos que estão aqui, eu desejo um bom dia. Vamos fazer a última oração. Irmã Terezinha, será que agora a senhora consegue orar por nós? Vocês estão me ouvindo? Sim, agora sim. Louvado seja Deus. Então tá bom. Eu posso sim. Eu sou me ajoelhar. Maravilhoso Deus e eterno Pai. Pai de infinita bondade, amor, misericórdia e graça que não tem fim. Senhor, eu te louvo, te agradeço imensamente por fazer parte dessa sala, por estar nessa igreja virtual cada manhã e poder ouvir mensagens, Senhor, tão esclarecedora, mensagem que nos toca tanto, que nos esclarece tanto a nossa mente. Obrigada, Pai, muito obrigada. Quero colocar nas tuas mãos, clamar ao Senhor pela vida, Pai, da irmã Belinha. Toma ela em tuas mãos, abençoa ela sempre, Pai, tem sido uma bênção nas tuas mãos nessa sala, sempre trazendo mensagens tão poderosas, tão importantes para nós nessa sala. Toma a vida dela em tuas mãos, a família dela, toma a Eponira, a Heloísa, Pai, que sempre tem também, com as suas considerações, esclarecido tantas coisas para nós. Toma ela em tuas mãos, abençoa a vida dela, abençoa também a vida, Pai, da Ruth, que está sempre com seus louvores, cantando,
exortando e nos trazendo mensagem tão confortadora, tão exortadora para todos nós. Abençoa cada pessoa dessa sala, cada participante, cada pessoa que entrou, que já saiu, como o pastor André, toma em tuas mãos e, por misericórdia, sonda nossos corações e nossas mentes, supra nossa necessidade, derrama sobre nós o teu Espírito Santo e dá-nos, meu Pai, hoje um dia na tua presença, uma semana abençoada pelo Senhor. Nos batiza com teu Espírito Santo. É o que nós te pedimos, Pai, e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Quero ter Jesus comigo, quero a sós com Ele andar, quero ver seu lindo rosto, em seus braços descansar, tendo fé no Salvador, descansando em seu amor. Seguirei no meu caminho, sem tristeza, sem temor. Quero ter Jesus comigo, frágil sou em minha fé, sua voz me dá conforto quando me vacilo a pé, tendo fé no Salvador, descansando em seu amor, seguirei no meu caminho, sem tristeza, sem temor. Qual foi a madeira usada na cruz de Jesus? Sempre aqui em meu viver, no lazer e no trabalho, no pesar e no prazer. Qual foi a madeira utilizada na cruz de No Jesus? Salvador, descansando em seu amor, seguirei no meu caminho, sem tristeza, sem temor. Amém. Louvado seja nosso Deus. Muito obrigada a todos. Eu desejo a todos um bom fim de semana, um bom domingo. Aqui para nós amanhã é feriado, então vamos ter um fim de semana prolongado. E eu desejo que nós estejamos na presença do Espírito Santo. Um beijo a todos e até amanhã. Até amanhã, Até minha amanhã. Polina. Se Deus quiser. Abraço, minha Polina. Dá um abraço, minha Petrina. Que Deus abençoe a todos e que nos ajude a ser luz na vida dos outros. Beijinhos. Amém.